Olá, sejam bem-vindos ao EPED do canal Conhecer para Transformar. O EPED é o espaço permanente para o estudo do Divino Monismo. Aqui a nossa proposta é o estudo das verdades divinas, conhecimentos essenciais para a gente conduzir a nossa evolução espiritual conscientemente e entender melhor a nossa relação com Deus. Hoje teremos o quarto encontro do livro Que Fizeste do Batismo do Espírito Santo, o último da série de obras do EPED 2024, que foi composto por 21 livros de Oswaldo Polidoro. No episódio anterior, falamos sobre a corrupção doutrinária e nos aprofundamos na investigação do que seria blasfemar contra o Espírito Santo, que são as mediunidades. Também falamos sobre o Espiritismo, ser o cristianismo redivivo. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como seria praticar esse espiritismo e como evitar que ele seja corrompido novamente. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para o YouTube te avisar dos nossos próximos vídeos. Eu sou a Cíntia, uma das expositoras do EPED, esse grupo que estuda as verdades divinas e tem como objetivo divulgá-las o máximo possível. Afinal, esses conhecimentos não pertencem a nenhum grupo, a nenhuma instituição, mas sim a toda a humanidade. Nos 3 episódios anteriores, a gente falou muito sobre as mediunidades de serem a pedra angular da doutrina que Jesus trouxe originalmente, e também sobre o espiritismo ser o cristianismo redivivo. E quando falamos sobre o espiritismo, a gente não está falando de grupos de pessoas específicas, nem de médiuns famosos, mas sim da doutrina espírita, que foi trazida por Kardec para restaurar as verdades divinas ensinadas por Jesus e por tantos outros grandes espíritos ao longo das eras. Sobre esse assunto, a gente tem uma excelente pergunta no livro. Como devemos encarar o espiritismo? Devemos-lo por 2 prismas. Prisma A: quem quiser fazê-lo por este prisma, que é o real, só o poderá fazer lembrando-se das palavras de Jesus. E todo o que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, perdoar-se-lhe-á, porém o que há disser contra o Espírito Santo, não se lhe perdoará nem neste mundo, nem no outro. O pecado contra o Espírito emanado é uma coisa, o pecado contra a virtude divina que tudo une, que é o Espírito Santo, é outra. O fato de quererem, seja ele a terça parte de Deus, não procede, mas é uma virtude emanante dele e, portanto, merecedora de todo respeito. Levando-se em conta que o espiritismo é o culto desse elemento, que no gênero humano se manifesta como dons espirituais, deve ele, o espiritismo, ser encarado como um sacrário inatingível pelas concepções humanas. Levará ele o relativo ao absoluto, transformará o homem terreno em homem-deus. O que ele fala nesse parágrafo resume muito do que a gente viu nos episódios anteriores, né? E quando Polidoro diz que o espiritismo deve ser encarado como um sacrário inatingível pelas concepções humanas, acredito que ele esteja falando do espiritismo enquanto restauração da doutrina de Jesus, que na prática é a vivência da lei de Deus e o culto da revelação, algo que a gente só vai conseguir atingir integralmente quando a gente chegar ao grau crístico. Esse item ele ainda continua, vamos ver. Esse espiritismo não cresce nem diminui pelas negações ou afirmações de quem quer que seja. Está na sua grandeza íntegra, esperando aos que nele queiram renascer. Pois é esse o fim de todos nós, assim como é aquela natureza do espiritismo. Todo aquele que lhe quiser fazer afronta será esmigalhado pela lei ou poder equilibrador. Os homens devem render-lhe o mesmo culto devido a Jesus, colocá-lo acima das suas cogitações, por melhor que estas sejam. Prisma B. O Espiritismo, como corpo de doutrina, é tal como está o resultado de milhares de anos de trabalhos proféticos ou revelacionistas. Então, no penúltimo parágrafo, eu entendo que ele esteja falando do Espiritismo enquanto reflexo intelectual das verdades divinas, que por serem concernentes a Deus são muito mais complexas do que a gente imagina e são imutáveis e incorruptíveis, né? Independente do que a humanidade acredite ou deixe de acreditar. Por isso ele diz que esse espiritismo ele não cresce nem diminui. E nesse prisma B, o item B, né, ele traz o segundo prisma, né, do espiritismo enquanto corpo de doutrina, parte desse longo programa de entrega de informes divinos que a gente tanto falou lá no episódio 1. Bom, agora a gente já entendeu o que é o espiritismo, né, pelo menos no nível teórico.
Agora, na próxima pergunta, a gente vai entender qual deve ser o propósito de quem pratica as mediunidades em trabalhos espirituais, também chamadas de orações em conjunto. Como se pode saber que o Espírito Santo se manifesta como dons ou como mediunidade na carne? A primeira e melhor maneira é cultivar o mesmo Espírito Santo ou mediúnico, com amor e por amor. Por quê? Porque assim ficam livres dos espíritos embusteiros e os verdadeiros se incumbirão de falar a verdade. Quem se tem feito portadores ou reveladores de ensinos errados em todos os tempos, desde os patriarcas e profetas, são os espíritos ignorantes ou mistificadores, que acharam e acham acesso nos profetas ou médiuns levianos. Além do mais, cumpre notar que os espíritos pertencem a variados planos hierárquicos, e sabem e não sabem o que pensam os homens, que os espíritos sabem tudo. Ou seja, um trabalho mediúnico bem intencionado, ele deve ter como propósito o amor, né? E como que o amor se expressa? Por meio da bondade, como o próprio Polidoro ensina no livro Bezerra de Menezes, Narrativa Iniciática. Tendo isso como referencial, né, quando o autor diz que o cultivo da mediunidade deve ser feito com amor, eu acredito que ele esteja falando de uma prática amorosa, né, de uma sessão mediúnica ou oração em conjunto que busque estar alinhada aos 10 mandamentos, que tenha uma condução geral que faça com que os participantes ali todos saiam de lá melhor do que eles chegaram. E quando ele diz que deve ser feito por amor, eu acredito que se refere ao amor ao próximo, né? Nesse sentido mesmo de praticar bondade. E, além disso, um trabalho feito com amor e por amor, ele alcança frequências vibratórias mais elevadas, né? O que o protege de se conectar com espíritos que tenham intenções duvidosas, que é o que o Polidoro chama de espíritos embusteiros. Mas ouvindo isso, pode surgir a dúvida, né? Mas será que os espíritos comunicantes ou mensageiros, mesmo bem intencionados, eles nunca erram? O Polidoro explica isso num outro trecho. Onde não estiver o culto do Espírito Santo feito com amor e por amor, não há cristianismo. Cuidado com os espíritos, com as falsas informações. É sempre proveitoso repetir os conceitos de Paulo quando manda não extinguir o espírito e fazer a distinção entre o joio e o trigo. É sempre de bom aviso lembrar as observações de João, quando diz que nem todo espírito é bem intencionado. É bom notar também que os espíritos erram igualmente, pois sabem o que sabem, mas nunca sabem tudo. De toda e qualquer forma, entretanto, o que não vem de Deus por terra cairá, desde o momento que o poder equilibrador se fizer manifesto. Então, importa entender que os espíritos comunicantes, que ainda não alcançaram o grau crístico, eles são relativos, né? Por isso são passíveis de erro. Mas mesmo que errem, eventualmente virão outros para corrigir o que foi dito de errado, né? Essa informação vai aparecer num trecho que a gente vai falar mais adiante. No livro, Polidoro também trata de como se devem reunir os seus seguidores de Jesus para cultivar as mediunidades, né? Que é o assunto da próxima pergunta. E como se devem reunir os crentes para cultivar esses dons revelacionistas? Do mesmo modo, porque o faziam os apóstolos, como lemos em 1 Coríntios 14 e como se acha exposto na codificação kardeciana. Segui a caridade, anhelai. Anhelai é a mesma coisa que desejar, né? Desejai aos dons espirituais. E sobre todos ao dom da profecia. O dom da profecia é o de se comunicar com o mundo espiritual. E é dito que os seguidores de Jesus devem seguir a caridade, desejar os dons, sobre todos ao dom da profecia. E por que é dito isso? Porque existem outros dons mediúnicos fora a profecia. Que outros dons são esses? O Paulo traz essas informações na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Ele diz: há, pois, repartição de graças ou dons, né? Mas um mesmo é o Espírito Santo. E os ministérios são diversos, mas um mesmo é o Senhor, que é Deus. Também as operações são diversas, mas um mesmo Deus é o que obra tudo em todos. E a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, porém, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, a fé, pelo mesmo Espírito. A outro, a graça de curar as doenças, com o mesmo Espírito. A outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação das palavras.
mas todas essas coisas obra um só e o mesmo Espírito repartindo a cada um como quer. Então, o Espírito Santo é uma única virtude emanada de Deus que se manifesta em diferentes tipos de dons mediúnicos. Lembrando que só Jesus teve os dons mediúnicos sem medida, né? Ou seja, ele tinha todos os dons que existem, enquanto nós, espíritos ainda relativos, temos cada um de um tipo. E caso alguém se pergunte o porquê dessa repartição de dons mediúnicos, por que cada um tem de um tipo, o Polidoro responde isso na próxima pergunta. Porque o Espírito Santo é uma virtude e se manifesta como se fossem muitas. De um lado, porque é poderosa a vontade de Deus, que dá a cada um segundo os seus méritos. E de outro, porque há sempre um determinado fim em cada encarnação, e a manifestação de muitas faculdades poderia desordenar a marcha para o dito fim. Essa virtude é muito poderosa arma e a escassez de senso do seu portador pode transformá-lo em blasfêmio. Portanto, a revelação se manifesta de formas diferentes, né, conforme o mérito do espírito e o propósito de cada encarnação. Até porque muitos de nós, espíritos relativos, se tivéssemos a manifestação de muitos dons ao mesmo tempo, muito provavelmente a gente se desviaria do objetivo da nossa missão na encarnação, né? Já que nem todo mundo tem suportação moral para aportar tantos dons. Mas vamos voltar ao tema de como fazer uma oração em conjunto mediúnica. No livro tem um outro trecho que comenta a primeira epístola aos Coríntios de Paulo. Prosseguindo na mesma epístola, que ensina como se cultiva o mediunismo, como se faz uma sessão espírita, temos: na lei está escrito: em outras línguas e noutros lábios falarei, pois, a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. E assim as línguas são para sinal, não aos fiéis, mas aos infiéis, porém as profecias, não aos infiéis, mas aos fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar em um corpo, e todos falarem línguas diversas, e entrarem então idiotas ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se profetizarem, e entrar ali um infiel ou um idiota, de todos é convencido, de todos é julgado. As coisas ocultas do seu coração se fazem manifestas. Assim, prostrado com a face em terra, adorará a Deus, declarando que Deus verdadeiramente está entre vós. É por isso mesmo que as apostasias dogmáticas se lançam como feras contra a igreja revelacionista ou espírita. Elas sabem que as torpezas de que são e foram autoras são postas à mostra para que a humanidade saiba em que mãos andou por séculos a fio. Dessa fala de Paulo, eu acredito que ele quer dizer que nas sessões mediúnicas o objetivo é dar prioridade às profecias, né? Ao invés de priorizar outros dons, como o de falar línguas. Esse dom de falar línguas é aquele que o médium consegue falar em outros idiomas sem nunca ter aprendido aquilo racionalmente, vamos dizer assim. E o Paulo diz isso porque se a sessão se resumir em ficar falando diversas línguas, um visitante que ele desconhece o trabalho mediúnico, se ele entrar lá, ele pode achar que os trabalhadores daquela sessão só são loucos, né? Mas se a prioridade for praticar a evidência, que é a profecia, então serão reveladas o que o Paulo chama de as coisas ocultas do coração daquele visitante. E aí esse visitante vai ter certeza do cunho daquele trabalho e dirá que Deus está entre eles. Mais adiante, Oswaldo Polidoro vai continuar falando das recomendações de Paulo, né? Prossigamos. Pois que haveis de fazer, irmãos? Quando vos congregais, se cada um de vós tem o dom de compor salmos, tem o de doutrina, tem o de revelação, tem o de línguas, tem o de interpretar, faça-se tudo isso para edificação. Ou se alguns têm o dom de línguas, não falem senão dois, ou quando muito três, e um depois do outro, e haja alguém que interprete o que eles disserem. E se não houver intérprete, estejam calados na igreja. Lembrando que esse termo igreja, na época, significava reunião de pessoas, né? Não era um lugar. E não falem senão consigo e com Deus. Pelo que toca, porém, aos profetas, falem também só dois ou três, e os mais julguem o que ouvirem. E se nesse tempo for feita qualquer revelação a algum outro dos que se acham sentados, cale-se o que falava primeiro. Note-se que a reunião dos verdadeiros crentes é feita num sentido todo de observação aos ensinos revelacionistas, todos assentados, esperando a palavra do alto e estudando o que os mensageiros de Deus disserem. E por que calar um quando o outro recebe o Espírito?
É essa mesma observação de quando Paulo manda não extinguir o espírito, não desprezar as profecias e aproveitar somente o que for bom. Já falamos sobre as diferentes capacidades dos espíritos e sobre as diferentes maneiras de ver e entender as coisas por parte dos mesmos. Além do mais, também os mistificadores podem falar, conforme a primeira epístola de João, capítulo 4, 1 a 3, nos informa. Nesse trecho, tem um resumo de como deve ser a dinâmica de uma sessão mediúnica, né? Ele observa que os médiuns que falam línguas só devem falar se tiver alguém para traduzir, né? Se não tiver, devem ficar calados. E os demais médiuns devem se calar quando o outro está falando, para ouvir atentamente as mensagens, aprender com o que está sendo dito, mas também para discernir e aproveitar somente o que for bom do que está sendo dito, né? Já que as pessoas são relativas e nem sempre elas estão conectadas com espíritos de vibração mais elevada. No livro tem muitas outras informações, né, de como se fazer uma sessão mediúnica. Quem quiser se aprofundar para saber como os apóstolos faziam, eu recomendo que vocês leiam. Mas tem um tema muito importante que talvez seja controverso entre as casas espíritas terrenas, que é o da oração, né? E o trecho fala assim: a prece tem sido motivo de discórdias entre muitos adeptos do espiritismo. Uns falam contra e outros a favor. Uns criticam a palavra pronunciada impensadamente, preferindo a vibração espiritual, e outros acham que tudo deve ser feito com harmonia de valores. A considerar a prece como uma nulidade, temos de colocar o Cristo na cabeça do número dos que obraram a insensatez, porque ele orou e ensinou a fazê-lo, considerando que quem a Deus se dirige recebe o que merece e não o que acha ou julga merecer. Levando-se em conta o poder espiritual inerente ao grau de envolvimento de cada um, a prece é a atitude primeira do ser, no sentido de iniciar uma ação bem vista aos olhos do emanador. Então, Polidoro explica que é importante orar sim, como Jesus ensinou, mas com intenção, entendendo que cada um vai receber de acordo com o seu merecimento, né? E ainda sobre esse tema ele continua: vibrar, eis a prece. E isso tanto pode ser por palavras como por simples pensamentos bem nutridos de sentimentos divinos. É a prece a coisa mais importante do que supomos, jamais se podendo dizer que delas a melhor seja a mais longa ou bem feita em matéria de estilo ou de sintaxe. Portanto, não existe um único modelo de orar, né? Pode ser por palavras, também pode ser por vibração, por meio de pensamentos pautados em sentimentos benfazejos, né? Tudo vai depender da intenção e da intensidade que a gente coloca. Bom, agora para finalizar essa apresentação, vamos a um trecho do livro que o Polidoro fala sobre como não corromper novamente a doutrina restaurada. A chave é o culto do elemento mediúnico. Banido o seu culto, a mentira agraçará. Conservando, porém, ainda que um espírito queira impor erros, outro aparecerá, fazendo a devida observação. Não foi pela vontade de divertir-se que o Cristo o veio revelar ao homem. Não foi pela vontade de fazer discursos que ele banhou a cruz com o seu sangue, simbolizando assim que sem sacrifício próprio ninguém se faz arauto da verdade. Portanto, se o espírito mediúnico facilita ao homem as mesmas práticas do Cristo, cultive-o ele. Ser cristão não é só falar no Cristo, é imitá-lo no âmbito de nossas possibilidades. Ele, pelo espírito de sinais e prodígios, obrou fenômenos extraordinários que o testemunharam. E os apóstolos seguiram-lhe as pegadas, pregando não sobre a letra informativa, mas sobre o espírito que produz os sinais ou milagres, como se diz vulgarmente. Assim, a chave para que a doutrina restaurada não se corrompa novamente é manter o cultivo sadio das mediunidades, de forma gratuita, com o intuito de fazer o bem. E, além disso, enquanto trabalhadores cristãos comprometidos, é também se esforçar sempre para viver os 10 mandamentos, imitando assim o exemplo de Jesus. Esse foi o recorte que eu escolhi para apresentar esse livro maravilhoso para vocês, mas eu recomendo muito que vocês leiam, que vocês façam sua própria interpretação, lembrando que pensar com a nossa própria cabeça é um direito e também uma obrigação, né, uma responsabilidade.
Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Até a próxima!